ensinamentos de Leon Denis para todos nós. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que Jesus envolva nossos corações e que possamos, na tarde de hoje, inspirado por nosso querido patrono Leon Denis, desenvolver esse tema tão interessante, né? O tema já diz em si, né? Justiça, solidariedade e responsabilidade, né? Então, Leon Denis já apresenta para nós a justiça, né? Tudo encadeia na justiça, né? Deus, na sua grandiosidade, nos apresenta a justiça, onde essa justiça é igual para todos. Não podemos conceber preferências. Deixa eu ver se melhora aqui o som. Alô, alô? Alô? Ok. Então vamos lá. Então, nessa justiça imensa, que a doutrina espírita de maneira tão clara nos apresentou um Deus bondoso, misericordioso, que dá a cada um segundo suas obras, onde todos nós partimos simples e ignorantes, e tendo como objetivo atingir um estado de perfeição, fruto do esforço individual. Então, olhando dessa forma, essa justiça que Leon Denis nos fala, e a doutrina de maneira tão segura coloca para nós, nos ajuda hoje a olhar as desigualdades diversas, físicas, intelectuais, morais, e compreender que estamos todos na caminhada. Para alguns, já tem uma clareza maior, consegue lidar melhor com as paixões, com as lutas do mundo, tem uma aceitação melhor com as coisas que não pode mudar, né? Por exemplo, deficiências diversas, que muitos já nascem, uns encaram com uma revolta enorme e outros já olham de outra forma, né? Vê que tem uma razão de ser. Então isso nos ajuda a caminhar. Caminhar olhando assim, eu sou um espírito eterno, estou nesse momento vivendo nessa condição, nesse corpo que habito nessa encarnação, mas eu sou muito mais do que esse corpo. Já vivi outras existências e viverei tantas outras. E aquilo que eu estou colhendo hoje é fruto de um histórico passado. Estou semeando para o futuro. Então, a necessidade de nós olhar para dentro de nossos corações e ir trabalhando. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, tem um capítulo, tem 2 capítulos, um que fala do pensamento e outro sobre a disciplina do pensamento. Então, dentro desse de hoje, a gente pode trazer um pouquinho desse capítulo também. Cabe a nós o quê? Sabemos que o pensamento é força criadora. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, não é verdade? Então, dessa justiça, se eu venho com a situação, eu passo por uma situação que eu não causei nessa existência, e mesmo assim me ocorreu, eu olho para essa justiça e tenho que pensar de maneira equilibrada, com resignação. Pois eu não criei, nessa existência eu não me lembro de nada para estar merecendo esse julgamento da lei maior, digamos assim. Então, eu preciso ter um comportamento que eu não piore essa situação, que eu seja resignado, pois senão serei como o aluno que perde de ano, não se esforça de novo, e conhecemos alguns assim, perde de ano de novo, porque não conseguiu modificar internamente. Então nós, nessa caminhada dessa justiça, que no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo 17, não é o 17, é o capítulo 7, não vou lembrar, não é o 7 também, é Bem-aventurados aflitos. Vou lembrar o capítulo daqui a pouco, a Zara vai me falar. 5, capítulo 5, pegar uma colinha aqui, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que coloca, lembrando essa justiça, colocando para nós o que é um Deus justo, um Deus bondoso, todo misericordioso, nos dando a oportunidade de crescermos. E na medida que vamos aprendendo com essas lutas, esses embates, nós temos que trabalhar nossos sentimentos. Pois senão, a minha revolta, as minhas vibrações, eu crio o que para mim? Eu disparo em meu próprio organismo substâncias químicas que me fazem mal. Então, eu estou dentro da justiça de Deus. Ele me deu a oportunidade de crescer. Eu não posso me entregar, me abater. Eu tenho que olhar para frente com coragem, com equilíbrio, sabendo que eu superarei. Mas a forma como eu vou reagir dentro dessa justiça que me chega, isso é de grande valor para mim. Pois imaginemos que nessa justiça que me alcance em algum momento da minha caminhada, eu fique revoltado com a lei. E a gente vê algumas pessoas, eu já conheci, que fica de mal com Deus, e fica muito aborrecido mesmo. Então a gente vê assim, tem o livre-arbítrio, tem todo o direito,
mas imaturidade do espírito que vai passando por uma série de lutas até vencer isso. E com isso, muitas vezes o nosso corpo leva os impactos desses sentimentos. Então eu baixei minha vibração, eu me abati, eu me entreguei, eu sinto sem forças para lutar com essa justiça que me chegou em algum momento. Então, muitas vezes, algumas enfermidades, doenças psicossomáticas criam forças no meu organismo, disparam no meu organismo e eu acabo comprometendo a minha encarnação. E sabemos que o contrário, o sentimento de amor, o sentimento de resignação, a solidariedade, fraternidade, tudo isso eu disparo em meu organismo também substâncias de bem-estar, que me ajudam a me equilibrar minhas forças, de olhar com um olhar mais positivo para a vida. Então, dentro dessa justiça que Leon Denis nos apresenta, eu tenho que olhar dessa forma. No início desse capítulo, nossa amiga Mara leu apenas uma página, um trecho. O capítulo é um pouquinho maior. E no início aí tem um trecho que eu achei maravilhoso. Eu marquei os trechos que eu gostei muito. O capítulo todo é belo, mas quando a gente lê, a gente se identifica com alguns pontos mais do que outros. Se o outro ler, vai se identificar com outro ponto. Ele diz assim no início desse capítulo: tudo se encadeia e se liga no universo, tanto no moral como no físico, diz-nos os espíritos. Na ordem dos fatos, do mais simples ao mais complexo, tudo é regulado por uma lei. Cada efeito se refere a uma causa, e cada causa engendra um efeito idêntico a ela própria. Olha só. Então, essa justiça está dentro disso, né? Causa e efeito. Ação e reação. É uma via de duas mãos. Eu estou lançando pensamento, atitudes para o universo, e isso vai retornar para mim. Atinge um objetivo e retorna a mim. A necessidade que eu tenho, então, de me conhecer. Eu preciso conhecer a mim mesmo, para me saber lidar com todas as situações que me visitam e ter cuidado, pois senão eu estou plantando sofrimento para mim mesmo. Leon Denis, quando escreveu essas obras, nós sabemos que não são obras psicografadas. Ele, encarnado, escreveu. Podemos dizer, intuído, certamente, que essas obras são maravilhosas. Ele, um espírito, com certeza encarnou para dar continuidade nesse trabalho da doutrina espírita, muito intuído, mas não é uma psicografia. Foi ele mesmo encarnado ainda. Então, ficamos imaginando, quando nós lemos essas páginas de Leon Denis, nós estamos vibrando naquilo que ele teve os sentimentos quando montou essas páginas desse livro. De certa forma, estamos evocando esse espírito Leon Denis, esse grandioso trabalhador. Porque esse pensamento intuído é muito dele também. Então nós estamos evocando esse grande trabalhador, esse grande estudioso. E ele continua mais na frente assim: daí, no domínio moral, o princípio de justiça, a sanção do bem e do mal, a lei distributiva que dá a cada um segundo suas obras. Como as nuvens formadas pela vaporização solar recaem fatalmente como chuva sobre o solo, assim também as consequências dos atos efetuados recaem sobre os seus autores. Cada um desses atos, cada uma das volições do nosso pensamento, segundo a força de impulsão que lhe foi impressa, efetua sua evolução, para retornar com seus efeitos bons ou maus em direção à fonte que os produziu. Então a gente fica pensando assim, né? Nessa lei perfeita de Deus, nós não podemos imaginar que Deus fica se preocupando com nossos atos diários. Já pensou que trabalhão que seria? Que essa humanidade enorme? Ele estabeleceu leis. E nós, dentro dessas leis, nós mesmos nos punimos. Um exemplo simples: se eu sinto vontade de comer uma fruta e vejo uma jaca, quero comer ela sozinho, eu posso passar mal, né? Leis. Deus me castigou que eu comi uma jaca sozinho. Não, é a lei. Meu estômago é deste tamanho, a jaca é deste tamanho, não tem jeito. Então são leis divinas ou naturais que foram criadas para que nós possamos nos enquadrar. E sabemos então que dentro dessas leis, eu tenho que estar sempre me policiando nas minhas atitudes do dia a dia. Eu sei que já que o pensamento gera sentimento, que gera comportamento, e sei também que inteligências do mundo espiritual buscam sintonias. Se eu trabalho no bem, na obra do bem, na fraternidade, no esforço, na justiça para ser correto, aqueles que pensam parecido, vêm para me ajudar a trabalhar dessa forma. E o contrário também é verdadeiro. Aquele que se compraz em levar vantagens indevidas, de prejudicar o próximo, aqueles que não acreditam em nada, como
ela falou de uma palavra aqui que eu até pesquisei, o niilismo, né? Muitos devem saber, eu não sabia, significa o que o niilismo? É uma doutrina filosófica que indica um pessimismo e ceticismo extremos perante qualquer situação da vida. Consiste na negação de todos os princípios religiosos, políticos e sociais. Então, quem não acredita em nada, fica nesse mundo pensando que o máximo de vantagem que eu puder levar é só essa vida mesmo. Eu vou levar vantagem. Aí ficamos imaginando, sem dúvida, todos nós desencarnaremos, mais cedo ou mais tarde, que nós teremos esse encontro com a nossa própria consciência. E esses que trabalharam no vazio, não acreditaram em nada, se vê depois do tempo devido, liberto do corpo físico, e encontra um vazio enorme, pois não cultivou nenhuma obra do bem, não cultivou nenhuma forma de amor. Mas a justiça de Deus também dá oportunidade pela própria lei da misericórdia que o Cristo apresentou, de que esse tenha ele próprio oportunidades de vir novamente, e assim ir trabalhando pelo seu próprio crescimento e modificando os seus sentimentos. E ele diz aqui para nós, assim, as penas e recompensas se repartem sobre os indivíduos pelo jogo natural das coisas. O mal como o bem, tudo se volta ao seu ponto de partida. Há faltas que produzem seus efeitos no próprio curso da existência terrena. Nós sabemos realmente que é assim, né? Tem coisas que nós fazemos agora e rapidamente colhemos. Fala, nossa, as coisas estão rápidas agora, né? E os Espíritos falam que há outros casos mais graves que muitas vezes o Espírito vivencia, digamos assim, essa situação na sua consciência no mundo espiritual. Vivencia todos os conflitos que teria que vivenciar a nível espiritual, dependendo do tamanho dessas consequências. Então, eu sei que a lei é natural, aí nós perguntamos para nós, por que eu não sou melhor então? Já que eu sei que eu vou colher aquilo que eu estou plantando, por quê? Porque eu ainda tenho ataque de fúria, eu me irrito muitas vezes, creio com exceção de vocês que estão aqui, que já superaram isso, né? Já estão no outro momento, né? Só nós aqui do púlpito, né? Então, aquele momento que uma situação acontece, a gente fala, meu Deus, como é que eu posso fazer isso ainda? E quando nós ainda nos magoamos com alguém, alguma situação, e ainda nos permitimos a detonar por pensamento essas pessoas. Mas não está aqui que isso vai voltar para mim, não adianta. Mas ainda nós precisamos estudar muito para tentar um dia, torçamos que consigamos essa encarnação avançar bastante, conseguir vencer esses impulsos. Porque nós ainda somos alunos matriculados no mundo de provas e expiações, onde ainda, o Cristo falou, né, a perfeição ainda não é desse mundo. Então, quando nós cometemos esses acessos de fúrias, de desequilíbrios, de lutas diversas, mas se a nossa consciência, alguns instantes depois, para uns isso é um tempo maior, para outros um tempo menor, né? Já nos alerta, olha, você tem que reparar isso. O Cristo falou, né? Reconcilie-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Então, quando a nossa consciência já nos alerta, que a gente tenha humildade, que entra o orgulho também no meio, né? Falei, eu não vou procurar a Zara, não. Briguei feio com ela, vou deixar isso para lá e tal, mas a consciência fica, né? Ó, a gente se acerta a casar. Mas aí entra o orgulho, né? E nós sabemos que a gente fala do orgulho, mas vamos lembrar de um ponto contrário ao orgulho, a humildade. Qual de nós não já causou uma situação e a gente, ou alguém nos causou, melhor ainda, e a gente vai com aquela fúria e a pessoa fala assim, me perdoa, meu irmão, eu errei, eu estou errado, me perdoa. Aquilo a gente desarma na hora, né? Então, mostrando para nós o quê? Que precisamos desenvolver esses sentimentos, né? Essa justiça que o nosso Senhor criou, nos dá todas essas possibilidades de acionar esses mecanismos. Cabe a nós, alunos desse mundo, já ir trabalhando, desenvolvendo isso aí, para nos melhorarmos nessa caminhada. E tendo a certeza que nós somos os construtores da nossa vida. Essa caminhada do espírito imortal, nós estamos lançando, digamos assim, numa linguagem simbólica, né? Material para o mundo espiritual, que será aquilo que nos receberá nesse retorno à casa do Pai. Mas já colheremos aqui, já estamos colhendo aqui mesmo, pois nós sabemos que um ato de amor, um ato de carinho que a gente faz, realmente
de coração, isso não causa internamente em nós um bem-estar enorme? Fala, meu Deus, eu pude ser útil para Mara. Mara estava naquela situação, eu pude ajudar a Mara, que bom. Falando comigo mesmo, né? Que eu também não posso botar um trombone nisso aí, não, senão perde o efeito, né? O Cristo não falou? Não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita? Pois senão, quando chegar lá, o que vai falar assim, olha, já recebeu a recompensa da terra, né? Você fez o bem para Mara e contou para todo mundo. Então, você já recebeu a recompensa da terra. Então, não precisa receber a recompensa do céu. Então, um ato de amor, de fraternidade, de bondade para com o outro, já dispara em nós também, no nosso organismo, também substâncias de equilíbrio, que nos faz bem. Então, sempre que nós estivermos no nosso dia a dia, principalmente nos momentos que a gente está muito para baixo, vamos ocupar nossas mãos com coisas úteis, vamos ser úteis, vamos fazer alguma coisa que isso nos ajuda a vencer a nós mesmos, a movimentar sentimentos que estão nos baixando a vibração. Vi certa feita uma estudiosa falando assim, quem está muito desanimado da vida, pega uma vassoura e começa a varrer, que espírito obsessor não aguenta serviço, começou a trabalhar perto deles, eles vão embora. Então é um movimento, botar nossas energias no amor e em movimento em ação. E dessas palavras que ele coloca, as três, né? Justiça é igualmente solidariedade, conforme eu falei, né? Ser solidário, né? Procurar ser solidário. Ser solidário para não ser solitário, né? Poder realmente ampliar nossos laços de amizade. Eu até brinco que às vezes falando, aqueles que queiram realmente conhecer novas pessoas, olha, uma ótima coisa, se torne orador espírita, fazer palestra nas outras casas, como a gente aumenta nosso laço de amizade. Você conhece tanta gente, mas fica numa situação delicada, porque muita gente conhece a gente, né? Vê a gente na rua, conhece. Aí a gente, cheio de problema ainda, de dificuldade, a gente fala, meu Deus, eu não posso brigar no trânsito, pode ter alguém me olhando, né? A perfeição ainda não atingiu o coração, não é real, né? Ainda é uma casca, né? Quando a gente discute com alguém, a gente olha para todo lado, fala, meu Deus do céu. Falei ontem na casa espírita disso e hoje eu estou brigando aqui na rua. Então, olha, é uma chapa quente. Convido a todos vocês a embarcar nessa caminhada, que é muito bom mesmo. Você fica, meu Deus, mas eu não sou assim ainda, mas preciso ter responsabilidade, né? Então a solidariedade nos ajuda, né? Ampliar esses laços de amizade e pedir para esses irmãos bondosos, né? Que quando cruzar conosco em situações de lutas, façam uma prece. Fala meu irmão Lopes lá, olha, brigando no trânsito, vou fazer uma prece por ele. Meu irmão está na prova, vamos vibrar por ele. Não detona, né? Fala assim, olha só, falou isso ontem e hoje está aprontando aqui. Não, jamais. Vão vibrar para o meu irmão. É um espírito ainda imperfeito, em luta, que eu possa, que os espíritos bondosos possam envolvê-lo, acalmar aquele coração. Esse é o pensamento do espírito do cristão, né? Perdoar as faltas alheias. Então, na solidariedade, é algo que nós temos que realmente, pelo trabalho ativo no bem, pelo trabalho realmente de dar o nosso melhor, é algo que nos ajuda a crescer e nos tornar melhores. A gente, às vezes, começa a fazer certas coisas no automático. Fala assim, meu Deus, eu não sou assim interiormente ainda. Eu estou abraçando, eu estou fazendo, mas eu ainda trago luta. Mas como eu falei da vassoura, a gente vai trabalhando. Chega um momento, que a gente espera que seja nessa encarnação ainda, que isso introspecta. Começa a ser realmente algo natural. Que de início a gente faz meio no tranco, né? Fala uma página, lê, e fala, meu Deus, isso é para mim mesmo, que eu estou com tanta luta, mas vai chegar um momento, a gente tem certeza, os espíritos bondosos, que vai ser natural. Vamos fazer de forma natural o bem, com muito amor, o nosso olhar, o nosso abraço vai envolver aquele que está caído. Então nós vamos realmente, em algum momento, chegar nesse ponto. Enquanto não conseguimos, vamos trabalhando. E aqui Leon Denis, mais adiante, coloca para nós assim, a pena de Italião nada tem de absoluta. Não é menos verdade que as paixões e as más ações do homem trazem resultados sempre idênticos, aos quais não se poderia subtrair. O orgulhoso prepara para si um futuro de humilhação. O egoísta cria em torno de si o vazio e a indiferença, e duras privações aguardam os sensuais. Aí está a punição inevitável, o remédio eficaz que curará o mal na sua causa, sem que nenhum ser tenha que constituir em carrasco de seus semelhantes. Então essa lei divina, que vai nos dando as oportunidades diversas, e pela experiência vai moldando o caráter do espírito.
Pois se eu fui egoísta, se eu só pensei em mim, então eu vivencio várias experiências, vou para o mundo espiritual, tenho a oportunidade de ver aquilo que eu não fui útil, que eu prejudiquei, isso para mim é impacto. E reencarno, se eu fui rico e egoísta, eu posso reencarnar numa condição mais simples, pela própria educação do espírito. E vivenciando aquelas dificuldades da simplicidade, desenvolve no meu coração o quê? Vontade de mudar. Tem uma historinha que eu já contei aqui algumas vezes, eu peço licença para contar. Zara já ouviu umas 500 vezes. Mas ela está na expiação, tem que ficar ouvindo mesmo. É uma historinha que nos ajuda a lembrar desse fato do egoísmo, da indiferença. Nos conta uma passagem que um homem muito rico e poderoso vivia no Rio de Janeiro, um daqueles bairros chiques do Rio que dá de frente para o mar. Um apartamento lindíssimo, caríssimo, janela para o mar. Mas o fundo dava para uma comunidade. O Rio tem muito isso, aquele morro atrás, né? A janela do fundo, ele visualizava uma comunidade carente. E de lá ele olhava e via um homem numa casinha de madeira muito simples, uma casinha de taipa, muito simples, com um fogãozinho a lenha, cozinhando externamente, preparando o seu alimento. Uma condição dificílima. Esse homem poderoso olha aquilo, não toca o coração dele. Indiferente para ele. Ele entende assim: ele é pobre, eu sou rico, está tudo certo. E a vida passa, ele observando aquela cena, mas sem tocar ele. E ele desencarna. No tempo devido, ele desencarna, retorna ao mundo espiritual, passa por certas situações necessárias e reencarna depois de um tempo naquele barraquinho de taipa. E daquele barraquinho, aquele sofrimento, aquele fogãozinho no quintal de tijolo, cozinhando com madeira, ele olha aquele prédio lindo em frente e vem uma vaga intuição, fala: nossa, parece que eu já conheço isso, parece que Ele olha aquilo, parece familiar para ele, mas ele não se lembra. É dado o véu do esquecimento pela misericórdia divina. Ele olha aquele prédio e o tempo passa. Ele vive toda uma história daquela vida miserável ali. Desencarna depois do tempo devido, retorna ao mundo espiritual. Vivencia as experiências, as orientações dos dirigentes espirituais do mundo espiritual e reencarna de novo naquele prédio lindo de novo, o mesmo prédio, aquele apartamento chique, maravilhoso, o mar na frente. E quando ele olha a janela do fundo, vê um homenzinho naquele fogãozinho de lenha lá cozinhando. O coração dele já aperta, fala: meu Deus, aquilo ali deve ser muito doído. E pensa assim: mas eu não vivi isso, como é que eu posso achar que isso dói? Isso acontece com a gente às vezes? Fala: meu Deus, a dor do meu irmão é terrível. Fala: mas eu não passei por isso ainda. Nessa encarnação. E ele vê aquela dor, sente o desejo de descer do prédio e ir lá socorrer aquele irmão. Contribuir de alguma forma, ser solidário com aquele que passa necessidade. Então, conforme Leon Denis fala, o processo das experiências contínuas, foi mal, egoísta, vivencia, ele encontra o vazio e tem a oportunidade, pela misericórdia dele mesmo, fazer uma caminhada diferente, reconstruir aquele caminho de maneira mais harmônica, para que possa realmente atingir um estado de perfeição. Então, não é consolador pensar assim? Todos nós um dia seremos espíritos perfeitos. Todos nós. Dos que têm mais dificuldades aos que estão um pouquinho mais à frente. Um dia lá chegaremos. Mas precisamos ter as experiências, pois um espírito superior, quando olha para um irmão em dificuldade, ele conhece aquelas lutas. E melhor ainda, né? Já não julga como nós ainda, né? Julgamos, né? Fala: aquele ali, aquele maltrapilho, deve ser uma pessoa difícil, deve ser complicado demais, que a gente faz esse julgamento às vezes, né? Às vezes até pode ser que a pessoa vive dessa forma porque não consegue conviver em família, não consegue se sujeitar a uma disciplina numa casa de acolhimento. Sabemos que isso existe, mas quem somos nós para julgar o outro, né? O Cristo falou também: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, naquela passagem belíssima da mulher adúltera. Quem somos nós para acusar o outro, para julgar o outro? E também o Cristo coloca para nós: a mesma medida que usares para medir, essa mesma medida será usada no dia do teu julgamento. Olha só, quanta responsabilidade é colocado para nós. E Leon Denis coloca assim para nós: o homem é, portanto, seu próprio justiceiro, pois, segundo o uso e abuso que faz da sua liberdade, torna-se feliz ou infeliz. O resultado de seus atos se faz, às vezes, esperar.
vemos desse mundo culpados amordaçarem sua consciência, rirem das leis, viverem e morrerem honrados. Por outro lado, homens honestos, perseguidos pela adversidade e a calúnia. Daí a necessidade das vidas futuras, no decorrer das quais o princípio de justiça encontra sua aplicação e o estado moral do ser, seu equilíbrio. Sem esse complemento necessário, a existência atual não teria sentido e quase todos os nossos atos estariam despojados de sanção. Então, olha só, vamos imaginar ao longo da história da humanidade, quantos seres que já lesaram diversas pessoas, quantos poderosos que já fizeram muitas coisas contra as leis divinas, e a justiça do homem não pegou. Viveu uma vida com muitos recursos, desviou verba, como diz a linguagem popular, pintou e bordou. E a lei do homem não pegou. Mas, diante da justiça de Deus, não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque teremos que dar conta. A nossa própria consciência, não vamos pensar que chegar lá vai ter um espírito lá nos esperando, Deus, como aprendemos no passado, e ele vai apontar, você fez isso, Janete, aquilo e tal. Não, não tem isso. Nossa consciência mesmo irá nos posicionar numa região que condiz com aquela vibração nossa. Eu crio uma vibração que condiz com aquele meu estado mental que eu criei para mim, e sou, digamos assim, magneticamente impulsionado a viver nessa região por um tempo, onde eu vou ali vivenciar, se eu desviei dinheiro de algum local e gerou sofrimento para algumas pessoas, eu vou perceber todo o dano que eu causei, e isso será para mim um estado de dor e sofrimento que eu mesmo causei. Olha como a lei é perfeita. Então, mostrando para nós que essa justiça, nas coisas grandiosas como nas coisas mais pequeninas, ela se faz. Pois o nosso propósito, nós não fomos criados para sermos felizes? O Cristo falou também que nenhuma das ovelhas que o Pai o confiou se perderia. Então nós todos chegaremos lá, porém eu não posso chegar lá, digamos assim, na linguagem do mundo, cheio de manchas. Meu corpo espiritual, meu perispírito, onde, digamos assim, minha consciência está cheia de marcas, de comprometimentos que eu lesei a lei em algum momento. Então, é da lei que eu volte ao equilíbrio. Eu preciso equilibrar. Para isso, eu vivenciarei no mundo espiritual e também no corpo físico experiências de acerto com a lei. Então, essa lei, fala assim, mas isso é uma punição? Como ele fala que a pena de talião não tem nada de absoluto. Isso é uma punição? Não. Isso é misericórdia. Punição seria se eu fosse fruto desses atos para uma região de sofrimento eterno. Aí seria uma punição. Seria algo que eu não poderia, digamos, fazer nada para mudar aquela realidade. Mas não, a misericórdia me dá a oportunidade de eu mesmo acertar com essa lei. Então, uma forma de a gente olhar com o quê? Com outros olhos para a divindade, com amor imenso. E coloca aqui para nós, mais adiante, Leon Denis. Leon Denis traz de maneira muito firme, porque a gente precisa de ouvir essas coisas. Ele diz assim, a história da Terra não é mais que uma urdidura de assassínios e de iniquidades. Ora, todos esses séculos ensanguentados, todas essas existências de desordem, reúnem-se no presente como afluentes no leito de um rio. Os espíritos que compõem a sociedade atual são os homens de outrora, que retornaram para sofrer as consequências de suas vidas anteriores, com as responsabilidades que arrastam. Formada de tais elementos, como a humanidade poderia viver feliz? Então, olha só, que às vezes a gente pode, como eu falei no início, né, apreciar, ver uma situação e tecer um julgamento. Mas como ele fala, nessa lei perfeita, como muitos córregos chegam num grande rio, então tudo vai trazendo para que nós possamos, em algum momento, nos acertar. Então, ele fala da história da humanidade. Se nós pegarmos a história da humanidade e olharmos 100 anos para trás, 200, 300, 500, nós vamos ver brigas terríveis, guerras terríveis, 1000 anos, 2000 anos. Olhamos a história e o que nós vemos? Os conquistadores, bárbaros,
lutas religiosas que causaram muitas mortes, a Inquisição. E aí nós ficamos pensando assim, e aí? Onde estão esses homens? Esses que foram esses algozes do passado, que não valorizaram a família, que desrespeitaram. Somos nós mesmos em caminhada. Somos nós mesmos caminhando para modificar a nós, pela experiência, pelas lutas. Então, quando formos visitados por um sentimento que nos abate muito, vamos ter força, por mais difícil que seja, e agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade que eu estou tendo de quitar com a minha retaguarda, que eu possa suportar o peso dessas lutas de maneira resignada, olhar para frente e saber que eu superarei, que tudo passa, e que eu possa, Senhor, ao retornar à casa do Pai, chegar lá melhor do que quando de lá eu parti. Sabemos, meus irmãos, que não é fácil, mas é possível. Então, o Cristo, quando nos apresentou tantas possibilidades de crescimento, nos deu essa caminhada para nós. Então, que diante dos reveses que nos visitam hora ou outra, que possamos pensar assim, isso vai passar, isso também passa. Eu serei plenamente feliz. E já vou começar de agora, já buscar essa felicidade, das pequeninas coisas. Não vou ficar esperando coisas grandiosas para ser feliz. Não vou me equivocar colocando essa felicidade em coisas simplesmente materiais. Porque olha, por exemplo, qual de nós aqui quando pode comprar um carro zero não fica feliz? Fica alegre, né? Alegre. Mas sabemos que é uma alegria, é boa, é fruto do trabalho, é útil sim, mas é algo que passa. Mas a construção do espírito, quando nós vencemos um hábito, uma maldição, quando nós substituímos, vencemos algo que nos ocupava há muito tempo, isso sim é algo de alegria. Lembrança dos momentos felizes com nossos filhos, dos momentos que já passamos, nosso corpo registra da mesma forma aquelas sensações daquela época, daquela alegria, daquela festividade. Então, no momento que viemos abatidos, vamos lembrar dos momentos alegres, vamos vivê-los de novo no nosso pensamento, que o corpo registra como uma realidade. E aí afasta abatimento, muitas vezes depressão. Nosso corpo realmente dispara, como eu falei antes, essas substâncias do prazer, da alegria. Então, que possamos assim, meus irmãos, caminharmos, buscando conhecer melhor o pensamento e a obra do nosso patrono Leon Denis. Terminou o nosso tempo, graças a Deus. Graças a Deus, agradecemos.